Bum, 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 bum. Estudos para concursos. Geografia pro Polícia Militar de São Paulo. O que eu vou fazer é estudar a população brasileira. Tá que eu vou ler só os comentários. Em 1970, em Em 1970, a região Sudeste, Sul e Centro-Oeste evidenciavam um momento de transição demográfica já iniciado, posto que a queda das taxas de mortalidade, principalmente a infantil, decorrente das melhorias das condições sanitárias, dos avanços de medicina, da urbanização e da industrialização, dos progressos tecnológicos, etc., resultou no aumento da expectativa de vida e, consequentemente, no envelhecimento da população. Por outro lado, no mesmo período, eram as regiões norte e nordeste que indicavam um momento de pré-transição demográfica. Já vista há um registro de elevadas taxas de mortalidade e natalidade, bem como a de baixa expectativa de vida. Esses dados denotam o baixo desenvolvimento econômico e as condições precárias da saúde existentes nas regiões da época, assim como a etapa de antecedentes os fenômenos da industrialização e urbanização. Não entendi, tipo, transição demográfica significa aumento da demografia e pré-transição significa diminuição? Transição igual aumento, pré-transição igual a diminuição? Não entendi. Ah, certo e errado. O processo de envelhecimento da população iniciou-se na década de 90 no século passado. Quer dizer, se eu vejo o treco, então tá errado, né? O processo de envelhecimento foi na década de 70, né? Um momento, por favor. Deixa eu ver. Na verdade, o processo de envelhecimento da população brasileira iniciou-se na década de 70 de século passado. E nesse período que se observa o início do estreitamento da base da pirâmide etária brasileira, ver figura 1. Repare-se no gráfico que trata de índice de envelhecimento da figura 2. E note que coloca a década de 1970 como o marco inicial do processo. Cabe destacar que o envelhecimento da população brasileira está diretamente ligado às melhorias das condições de vida. Os avanços da medicina, a redução das taxas de natalidade, a imortalidade, a urbanização, a industrialização, a entrada da mulher no mercado de trabalho, aos avanços tecnológicos e ao aumento da expectativa de vida, dentre outros fatores. Próxima, certo e errado. O perfil demográfico dos brasileiros tem se alterado com o aumento da média de idade da população. Um dos fatores da crise previdenciária atual, certo. Por que é um fator de crise previdenciária? Porque tem mais envelhecidos velhinhos. O aumento da média da idade da população decorre da redução de índices de natalidade e do aumento da expectativa de vida. Obviamente, quanto maior é o número de idosos, maior será o gasto com a previdência. Os custos previdenciários são mantidos pela população economicamente ativa. Interessante. PEA igual a população e de economicamente ativa. Ou seja, aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho produzindo e pagando impostos. Contudo, ocorre que os elevados índices de desemprego registrados no país atualmente têm empurrado grande parcela dessa PEA para a informalidade, categoria de trabalho sem registro formal que não paga imposto e não recolhe benefício social. Com isso, registra-se um déficit no recolhimento da previdenciário e, consequentemente, o aumento da razão de dependência, fatores que combinam na atual crise do sistema previdenciário brasileiro. É interessante esses pontos. Eu tô pensando se eu fico continuando lendo essas coisas de certo e errado ou se eu fico
vendo só os gabaritos. Eu vou ler só os gabaritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou ler só os gabaritos de questões das populações sobre o conteúdo de população brasileira. 1, 2, 3 questões já. Parece que tem 75 questões. Tem bastante, né? Lê todas? Os gabaritos de todas? 75 questões? Vai dar um monte de trabalho. Primeira questão. O processo de participação social da mulher nas últimas décadas tem colaborado para a diminuição da taxa de fecundidade e natalidade no país. Dentre os vários motivos, podemos afirmar que um dos principais responsáveis por essa redução da taxa de fecundidade foi devido ao maior tempo de experiência das redes sociais, errado, e as desigualdades de gênero e violência contra a mulher, certo? A mulher tem conquistado uma maior autonomia social no mercado de trabalho, nada a ver. Questão da atividade sexual devido à vida mais conturbada na cidade, nada a ver. Também, né? Faz mais sentido essa coisa de fecundidade. Também maior autonomia social no mercado de trabalho. Eu pensei que, quando pensei, é por causa de estereotipos, é que eu errei essa questão. A resposta era, a mulher ter conquistado maior autonomia de sociedade no mercado de trabalho. Por que é esse aqui? Você sabe? Isso aqui é um problema social, sabe? A coisa é que a mulher, como quando ela não tinha conquistado a autonomia, que é o caso aqui, ela não tem escolha em certos aspectos da sociedade, não tem escolha nos trecos da vida. Por exemplo, ela não tem escolha quantos filhos ela vai ter, ela não tem escolha, tipo, é rejeitada a escolha dela. Mas agora que ela tem mais autonomia, ela pode, como por exemplo, decidir sobre a sua própria fecundidade. Tipo, se ela for lá, viveu a vida dela, e daí, não importa, tipo, ela viveu a vida, foi feliz, casou mó rápido, tipo, teve a vida perfeita e é riquinha, e com 25 anos, tipo, uma idade que era pra ela já uma idade na flor da vida. Mas ela na vida perfeita dela, ela já tem um trabalho perfeito, já tem tudo, e ela já teve 2 filhos. Daí ela vai lá e decide, eu não vou ter mais filho não. Daí ela vai lá e faz uma cirurgia. Ela pede pro marido dela fazer a cirurgia para não ter mais filho. Só tô falando porque eu não lembro se tem o. Se eu não tenho certeza. Não lembro se existe esse coisa de cirurgia de não ter mais filhos para as mulheres. Só sei que tem para os homens. Bom, daí ela foi lá e continuaram a vida dela. Ela nunca mais vai ter filhos. Ela teve 2 filhinhos, vai, melhor ainda. Ela só teve um filhozinho e tá continuando a vida felizinha dela. A vida perfeita dela. Daí ela tem essa liberdade por causa dessa autonomia, certo? Na verdade, se você pensa, a desigualdade de gênero e violência contra a mulher não tem um conteúdo, não tem muito a ver com natalidade, né? Na verdade, tem muito a ver com a natalidade também, né? Vamos ver. Agora eu vou ler o gabarito, porque demora demais pra ficar comentando as perguntas, né? Antes de partirmos diretamente para a resolução da questão, taxa de fecundidade é o cálculo de número de média de filhos por mulher igual da idade reprodutiva observada em uma determinada população, e a taxa de natalidade é o número de nascimentos por 1000 habitantes. Daí você pensa, devido a maior tempo desprendido de redes sociais, brincadeira, né? É óbvio que tem maior tempo desprendido nas redes sociais não explica a redução de taxa de fecundidade.
Embora a desigualdade de gênero e a violência contra a mulher constituam problemas sociais graves, esses indicadores não são apontados como os principais responsáveis pela redução da taxa de fecundidade. Problemas sociais graves, né? Interessante. Problemas sociais graves. A entrada da mulher no mercado de trabalho e sua crescente participação na população economicamente ativa favoreceu casamentos tardios, que, influenciados pelos processos de urbanização e industrialização, pelo surgimento de métodos contraceptivos e pelos altos custos de para criar filhos nas cidades, resultaram na diminuição da taxa de fecundidade nas últimas décadas. Interessante. Próximo. Deixa eu ver. Primeiro, vamos ver sobre o que é. Eu não vou ler a frase para ver se é certo ou errado. Acerca dos movimentos migratórios internos, da estruturação etária da população brasileira e da evolução do seu crescimento no século XX, julgue os itens a seguir. Movimentação migratória. Deixa eu ver aqui. É bem verdade que o crescimento vegetativo da população brasileira tem diminuído ao longo dos anos, porém os valores verificados nos últimos 3 censos demográficos ainda são considerados altos. A diminuição do ritmo de migrações no país foi observada apenas no último censo, 2010. Esse dado guarda relação com o crescimento absoluto e não vegetativo. É verdade que o crescimento vegetativo da população brasileira tem diminuído ao longo dos anos, porém os valores verificados nos últimos 3 censos demográficos ainda são considerados altos e a diminuição do ritmo de migrações no país foi observada apenas no último censo, 2010. Esse dado guarda relação com o crescimento absoluto e não vegetativo. São Paulo registrou queda de fluxo migratório na entrada não explicada pela diminuição drástica do seu ritmo de crescimento econômico, fato que não ocorreu, mas pela construção de novas áreas de atração no país, exemplo do crescimento das cidades médias. Na contramão da capital paulista, cidade brasileira e Manaus são polos de atração de imigrantes. A primeira por conta do poder econômico e influência política, e a segunda em razão da expansão da fronteira agrícola e da abertura de postos de trabalho. Abertura de postos de trabalho é um ponto importante. Abertura dos postos de trabalho. Próximo. Sobre o que é mesmo? Acerca dos movimentos migratórios, de novo. É bem verdade, a dinâmica da estrutura etária da população brasileira tende ao desequilíbrio. Estrutura etária em desequilíbrio. Estrutura etária em desequilíbrio. A população brasileira tende a desequilíbrio quanto à quantidade de crianças, jovens, adultos e idosos. As projeções mostram que o pirâmide brasileira tomará forma invertida no futuro, resultado do envelhecimento populacional. Além disso, a população de idosos cresce mais do que a população com idade infantil e jovem. Esses números explicados pelo aumento da expectativa de vida provocado pelas melhores condições de vida e pela queda de taxa de natalidade ocasionada por fatores como o crescimento e ingresso da mulher no mercado de trabalho e um melhor planejamento familiar. Melhor planejamento familiar. Cara, essas questões de geografia estão me fazendo pensar muito na vida. Melhor planejamento familiar. O que eu quero dizer é que elas estão me dando contexto para fazer frases, coisas de redação, né? Que cai na prova da PM. A dinâmica de estrutura etária da população brasileira tende ao equilíbrio quanto à quantidade de crianças, jovens, adultos e idosos. A população dos idosos com maior expectativa de vida cresce tanto quanto a população em idade infantil e jovem. Errado.
Eu estava lendo a questão que eu acabei de ler o comentário, né? Próxima questão. De novo, sobre esses movimentos migratórios. Essa aqui parece certa. O aumento da expectativa de vida e a diminuição dos índices de natalidade. Esse aqui também apareceu em várias outras questões, né? Aumento. Eu tô agora, com certeza isso aqui é um déjà vu. O que será que significa o déjà vu? Aumento as expectativas de vida. O aumento das expectativas de vida e a diminuição dos índices de natalidade denotam o envelhecimento da população brasileira. A tendência é que, ao longo dos anos, o país tenha cada vez mais idosos e menos jovens. Essa configuração demográfica contribuirá para a queda da população economicamente ativa. Esse grupo de pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, contribuem financeiramente para... Contribuem financeiramente... O governo terá de gastar mais com os aposentados. Outro de população, certo e errado. Pergunta. Observando a dinâmica demográfica brasileira, especialistas do Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, a partir de projeções com base nos censos realizados pelo mesmo, apontam que na quarta década do século XXI o Brasil passará por uma inversão demográfica. Ou seja, eu tenho que saber o que é inversão demográfica. Inversão demográfica. Mas de contexto eu entendo que isso aqui é a inversão entre o número que é o maior e o número que é menor. Ou seja, no momento o que tem maior quantidade seria os jovens, que seria no século passado, tinha mais jovens. E os que tinha menor é o velho. Provavelmente esse é o contexto dessa questão. Daí, na inversão demográfica, significa que vai ter, no século XXI, vai ter maior quantidade de mais velhos e menos quantidades de jovens. Cenário alternativo é que na quarta década do século XXI passará por uma inversão. Quarta década, olha, ia até falando de uma década. A gente já está na segunda década do século XXI. 2020, né? Interessante. Interessante pensar em 2022 com uma segunda década. O número, daí as perguntas falavam, o número de nascimentos será igual aos óbitos. Errado, né? Porque senão as coisas continuariam a mesma coisa. O número de nascimentos vai ser menor que os de óbitos. O que isso resultaria que vai ter mais velhinhos e menos jovens. O número de óbitos será maior que o de nascimentos também. A reversão demográfica denota um momento em que a população de um país passa a ter crescimento vegetativo negativo, ou seja, quando o número de mortes é maior do que o de nascimentos. Então, na verdade, ou seja, eu estava totalmente errado com o que eu estava pensando. Ué, o que aconteceu? Voltando. Esse contexto é marcado pela redução da taxa de natalidade por uma expectativa de vida cada vez maior, estando no envelhecimento populacional. Tal fenômeno preocupa as autoridades, pois diminuir a população economicamente ativa e os governos se veem obrigados a canalizar maiores recursos para serviços como a da saúde, principalmente para o tratamento de doenças crônicas, bem como para realizar mudanças estruturais de acessibilidade e inclusão digital de pessoas mais velhas. Para tentar aumentar a taxa de natalidade, alguns países adotam medidas como incentivos financeiros para que as pessoas tenham mais filhos. Né? Isso aí já está acontecendo. Próxima questão. Desde o século XIX, o censo demográfico brasileiro já possibilitava o conhecimento, a estrutura e os diversos padrões de crescimento da população do Brasil.
Sobre tal assunto, assinale a alternativa incorreta. Sobre tal assunto, assinale a alternativa incorreta. O Brasil é considerado atualmente um país populoso. Espera. Uma coisa errada sobre o Brasil, hein? Mas isso era no contexto de 2018. Vamos ver. O Brasil é considerado atualmente um país populoso, certo? Com uma população de aproximadamente 200 milhões, e ainda já aumentou mais na frente ainda. O Brasil é considerado o quinto país mais populoso. É inegável a concentração populacional dos grandes centros urbanos. Mas que droga é essa? Toda vez que eu clico no, aperto o Enter do teclado, ele entra abrir uma outra página, por algum motivo. Voltando. A maioria da população vive no espaço urbano, estando concentrada principalmente nos grandes centros, enquanto a região norte contempla baixas taxas de povoamento, a região sudeste apresenta significativa densidade de população das suas cidades. Próximo. Sobre o IBGE. A região norte, com 4,12 habitantes por quilômetro quadrado, é que representa a menor densidade demográfica. Mas que a região sudeste, com 86, caraca, que habitantes por quilômetro quadrado, é que possui a maior densidade demográfica. Em linhas gerais, as taxas de natalidade têm a apresentação representada do do Brasil. E aqui estava errado, era sobre um crescimento. Aumenta a esperança de vida resultante do crescimento da mortalidade infantil. Diminuição da mortalidade infantil, tipo, isso é totalmente ao contrário. Uma diminuição que aumenta a trepa. Que aumenta a esperança de vida. Próximo era uma questão de ver gráficos. Certas pirâmides etárias. Etária significa idade, certo? A partir da comparação entre as pirâmides etárias de 1991 a 2010, daí eu olhei aqui e só vejo que, primeiro, a população toda aumentou. E segundo, a idade dos mais velhos aumentou muito. Tipo, os jovens são de 10 a 19 anos, são quase a mesma coisa, mas a quantidade de criancinhas diminuiu. É interessante esse acontecimento. E essa aqui até caiu na prova de polícia militar de soldado, segunda classe. Interessante. Vamos lá. A partir da comparação. Eu não quero comparar, vamos ler só o gabarito. As taxas de fertilidade e de natalidade apresentaram redução. Mas que droga, meu. Por que fica abrindo esse outro cara? Aí tem a comparação entre as taxas de fertilidade com a natalidade apresentam redução. A comparação entre as duas pirâmides nos permite. A comparação entre as duas pirâmides permite inferir que, no período analisado, a pirâmide etária brasileira apresentou estreitamento de sua base. Ou seja, o treco era uma pirâmide de uma parte estreita, a base era a maior parte de certo? Estreitamento de base significa a diminuição do número do treco da base, o número Y mais baixo da pirâmide. Né? Região onde localizadas as crianças decorre a diminuição e as taxas de fertilidade e de natalidade. Esta redução ocorreu principalmente em virtude do aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, pela ampla disseminação do uso de métodos contraceptivos, pelos elevados custos com filhos, dentre outros fatores. Legal. Agora já passaram 23 minutos. E eu pensei numa outra coisa pra fazer. Eu acho que eu vou tentar responder essas questões. Mudar
para ler só questão, gabarito de questões de 2020. Geografia de 2020, se tiver, né? Aqui eu só tô achando questões de 2020, 19 até. 19. Só tem até de 2019. Então vai 2019 mesmo. Deixa eu achar aqui as questões de 2019. Não deve ter muitas. Um problema só. Provavelmente vai sair do tema que a gente estava lendo no começo, né? Que era a população brasileira. Vamos ver essa aqui primeiro. A primeira questão é sobre biomas. Não é um bioma brasileiro. Você sabe? Bom, tundra. Vamos chutar tundra. Eu só coloquei tudo, escolhi tundra e acertei só por causa que era um nome engraçado. Ou seja, os nomes brasileiros é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica também é chamada de floresta tropical, floresta úmida e da encosta, floresta embrófita, densa ou floresta ombrófila mesta. Caracterizadas por sua grande biodiversidade, é uma formação florestal nativa associada a outros ecossistemas, como mangueirais, vegetações de retingas e campos de altitude. Ocorre nas encostas, mais ao litoral ou estendendo-se em faixas continua desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. O Pantanal Mato Grossense constitui uma extensa planície de inundação periódica localizada no sudeste do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul, abrangendo também áreas da Bolívia e do Paraguai. É conhecido nacional e internacionalmente pela sua biodiversidade e beleza cênica, sendo considerado uma das áreas úmidas mais importantes do planeta. As áreas de conservação do Pantanal são consideradas sítios de patrimônio mundial natural do Brasil. Isso é o Pantanal, tá? Sobre a Pampa, que esse aqui é um cara que eu nunca ouvi falar, né? Tipo, já que você nunca ouviu falar, é provável que eu tivesse chutado isso. Pampa, né? Que eu acertei. Tipo, eu só escolhi a Tundra por causa que é um nome que eu tenho uma impressão de um lugar de gelo, né? E o Brasil com certeza não tem gelo. E era, tá certo mesmo, era um lugar de gelo. A tundra não é um bioma brasileiro, ela está localizada no extremo norte do planeta. Possui complexo vegetacional espaçado com a predominância de gramíneos, arbustos e musgos, ervas e líquens. E suportam baixas temperaturas, permanecendo boa parte do ano congelada. Agora vamos ver aquela pampa. Pampa ou pradaria? Ah, eu conheço pradaria, não conheço pampa. Eu não sabia que chamava. Pradaria poderia se chamar de pampa. É um bioma formado por extenso campo de coxilhas subtropicais, vegetação aberta ou rasteira e sem arbustos que cobrem as planícies do extremo da região sul do Brasil. No estado do Rio Grande do Sul e o Cerrado. Cerrado é um bioma brasileiro que incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. E apresenta formação vegetal arbustiva e herbácea. Interessante, né? Próxima questão é uma de política de gestão ambiental no Brasil, 2019. Analise o trecho e assinale a alternativa completa, especialmente as lacunas. A meta ambiental do Brasil, ou meta de conservação ambiental, assim, compreende uma série de objetivos que foi inicialmente elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente para ser cumprida no ano de... Ele tem os anos aqui, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Eu vou colocar aqui as coisas para 2020. Para ser cumprida no ano de 2010, porém elas foram revisadas ao final de 2009 e alterada para o cumprimento até o final de 2022. Eu acho que é 2008, 2010, 2022. Né? Que era 2010, 2009 e 2020. Então, basicamente, a gente fez umas metas e nunca deu certo. O meta ambiental do Brasil, ou meta de conservação ambiental, ela era para ser cumprida um plano futuro 2010, foi revisada em 2009, falando, a gente não vai conseguir não. Então a gente vai aumentar o tempo, e aumentou em 2 anos, para até 2020. Então dava certo a primeira questão que eu queria escolher. Interessante.
Próxima, dizendo 2019, sobre climas do Brasil. O clima é um clima das regiões do sul, do trópico de Capricórnio, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. É o clima equatorial, tropical arado, continental arado, temperado, subtropical. Eu não tenho a menor ideia. Quer dizer, com certeza não é equatorial. Eu pensaria em subtropical ou temperado. Escolhi subtropical e acertamos. Vamos ver. O clima equatorial está presente na Amazônia, no norte da Mato Grosso e no oeste da Maranhão. De fato, subtropical é o clima das regiões citadas no enunciado. Sudeste, São Paulo. Tropical e árido. Tropical árido ou clima tropical árido e semiárido ocorre na região nordeste do Brasil, sobretudo no seu interior. Continental árido, clima continental árido é observado na Ásia Central, Patagônia e Planalto e oeste das montanhas rochosas norte-americanas. O temperado é o clima temperado registrado na Europa, América do Norte e Ásia. Interessante. E acabou essas aqui. Vamos para os próximos anos de 2019. 2019. IBFC. Migração, imigração e emigração. A caminhada do imigrante partiu no sábado de São Pedro Sula, a cidade mais violenta de... O argumento repetido para sair do país é o medo da violência das gangues maras e da pobreza, em uma das faixas das quais partiram se lê. Não estamos saindo, estamos sendo expulsos. Isso aqui é de 2018. Com base no fragmento, assinale a alternativa que compete corretamente a lacuna. Onde foi isso? Na Nicarágua, Colômbia, Honduras ou Guatemala? Primeiro, coisas que dava para fazer aqui. Primeiro, eu teria que lembrar algum contexto de imigração que teve em 2018, mas eu não lembro. Segundo, eu podia saber onde é São Pedro da Sula, mas eu não sei onde é essa cidade. Eu também podia pensar em lugares que tinha gangues violentas, e se quando tivesse uma lista de lugares com gangues violentas, poderia aparecer um nomezinho delas e eu saber o nome. Mas eu não sei, então também não dá para responder isso. Daí ele fala, em uma das faixas com as quais partiram e da pobreza. Vocês têm violência e pobreza. E uma das faixas com as quais partiram, nós estamos saindo, estamos sendo expulsos. Agora vamos escolher um dia. Vou escolher a Colômbia. Mas era Honduras, né? Que era Honduras. A coisa pior é que era a primeira que eu escolhi. Eu escolhi a Colômbia só por causa de contexto, de estereotipos malignos. A caminhada do imigrante partiu do sábado de São Pedro Sula, a cidade mais violenta de Honduras, com a meta a chegar aos Estados Unidos e ao Canadá. São cerca de 1.300 pessoas, entre as quais muitas famílias com filhos. Durante o fim da semana, eles foram vistos dormindo em barracas, centros esportivos, carros e preparando tortilhas em grande quantidade para alimentar a comunidade. Depois passaram pelo ponto fronteiriço de Água Caliente, na Guatemala, e se dirigiram às Esquípulas, onde passaram a noite de segunda-feira. O argumento repetitivo para sair do país é o medo da violência das gangues maras e da pobreza. Em uma das faixas com as quais partiram se lê, não estamos saindo, estamos sendo expulsos. Próxima questão, 2019, Geologia e Relevo. Questão. Para a atual identificação das macrounidades de relevo brasileiro, elaborado por um cara chamado Ross, foram fundamentais o trabalho da Absaber e os relatórios de mapas produzidos pelo projeto Randa Brasil, geomorfológicos que refletem em sua gênese os planaltos e as depressões e as planícies. Considerando essas três unidades geomorfológicas brasileiras, assinale a alternativa correta. Os planaltos são grandes sistemas serranos e montanhosos que ocorrem no local de encontro entre duas placas tectônicas e apresentam altitudes acima de 1.200. Planaltos são assim? Vou escolher essa aqui mesmo e depois vou ler. E aí eu errei, parece.
As planícies correspondem geneticamente às áreas essencialmente planas, geradas por deposição de sedimentos recentemente de origem marinha lacustre fluvial. Cara, isso aqui era bem óbvio que era certo, né? Ou seja, se eu tivesse visto as outras opções, eu ia acertar. Próxima questão. Quer dizer, vamos ler o aparelho. A bem verdade, os planaltos, também conhecidos como platôs, são formações mais elevadas do que as áreas ao seu redor que se originaram do processo de erosão. Eles possuem atitudes variadas, certo grau de nivelamento no topo e no processo de desgaste. Nessas feições supera o de cimentação. A forma de relevo que ocorre em local de encontro entre duas placas tectônicas e apresentam atitudes acima de 1200 são as montanhas. As depressões são formações geradas pela atuação dos processos erosivos, que desgastam o relevo ao longo do tempo, dando origem a uma região mais baixa que as áreas à sua volta. A ação antrópica pode intensificar tais processos, mas não será responsável direta pela origem desse tipo de relevo. Planícies, né? Pula. Próximo. Depressões. De fato, a forte erosão fluvial, especialmente pelo rio Amazonas e suas afluentes, tem origem em depressões importantes na região amazônica. Contudo, existem outras depressões no território brasileiro, como por exemplo de Tocantins, a sertaneja de São Francisco e a Cuiabana. Interessante. Próximo é 2019, sobre mudanças climáticas e aquecimento global. Após a Revolução Industrial e com o advento da produção industrial em larga escala, iniciou-se uma produção e consumo em massa dos subprodutos de petróleo. O processo de queima de combustíveis fósseis, além de criar condições de melhorias e bem-estar para a qualidade da vida da humanidade, produz como resíduo inevitável gás carbônico e outras substâncias químicas também poluidoras. Diante da importância das questões ambientais e dos reflexos da degradação do meio ambiente em escala global, analisa afirmativas abaixo e assinale a alternativa que explica o efeito estufa e o aquecimento global. Tem que lembrar coisas de efeito estufa e aquecimento global, hein? Não quero ler. Vamos só o gabarito. Agora eu chutei e acertei. Eu vou marcar toda vez que eu fazer um chute e acertar. Tipo, eu não vou ler as coisas, eu só vou chutar entre A, B, C, D e I. Vamos ver aqui. Parece que tem 3 enunciados certos e um errado. Primeiro, o efeito estufa é um fenômeno criado pelo homem. Isso está errado. O efeito estufa é um fenômeno natural. Contudo, ações provocadas por homem aumentam o poder, o produto do efeito estufa. O produto quer dizer o resultado. Assim, na verdade, o efeito estufa é um fenômeno natural, contudo, com ações provocadas pelo homem, como queima de combustíveis fósseis e também desmatamento, e tem elevado a quantidade de gases de estufa na atmosfera. Com isso, intensificando um processo produzido e produzindo o fenômeno de aquecimento global. Próximos responsáveis pelo aquecimento global são os gases de efeito estufa. Tem mais coisas, mas é o principal. Porque o efeito estufa já é necessário para aquecer o planeta. O efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a vida humana na Terra. Olha isso. Tipo, só com esse primeiro enunciado já não dá para errar essa questão. Por quê? O primeiro enunciado cancela o segundo enunciado, o primeiro que a gente viu que estava errado. Fala, é um fenômeno criado pelo homem. E o primeiro fala que é natural, ou seja, um desses dois tem que estar errado. Vamos lá. Temos mais coisas pra aprender. Nós temos porcarias. Porcarias. Próximo. O efeito estufa é um fenômeno natural que garante a manutenção. O fenômeno natural que garante a manutenção da temperatura do planeta em condições ideais de sobrevivência de seres vivos. A existência de tal processo dificultaria a sobrevivida da Terra, posto que as temperaturas seriam tão baixas aos pontos de inviabilizarem as principais formas de vida no planeta. Muito interessante saber disso. Próxima questão. Depois fala dos principais gases. Alguns dos principais gases causadores de efeito de estufa são dióxido de carbono, metano e óxido de nitroso. Interessante. Próxima questão é uma que eu já tinha respondido, sobre biomas
Ecossistema de domínios. Daí, e você tinha que completar a frasezinha. E daí eles davam um monte de coisinhas do tipo de floresta, do bioma. Bioma é Mata Atlântica. A resposta é: a Mata Atlântica é composta por formação de florestas nativas, floresta umbrofilia densa, floresta umbrofilia mista, também denominada de mata araucárias. Interessante. Em ecossistemas associados a manguezais, vegetações gestingas, campos de altitude, brejos interiornanos e enclaves florestais do Nordeste. A partir do fragmento de seus conhecimentos sobre os biomas e ecossistemas brasileiros, a cidade alternativa completa corretamente a lacuna era Atlântica. E acabou. Deixa eu procurar próximos carinhas de 2019. Não, 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 não. FCC, não. FPS, não. FGV, não. FPM, não. Fundep, não. Funiversa, Funil já fiz. A IADs, IAUP, IBAD, IBFC foi a que eu fiz agora, certo? IDECAN, Inês do Pará, INCAB, MS Concursos. Achei. 3 questões de 2019 da NCUFPR. No ano final do ano de 2018, o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, divulgou a desistência. Quer dizer, tema: acordos de tratados internacionais. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Divulgou a desistência do país de sediar a Conferência das Nações Unidas sobre o Mudanças Climáticas, o COP25, que se realizaria em novembro de 2009. Contudo, Bolsonaro afirmou que o novo governo não pretende romper com um dos principais tratados mundiais sobre mudanças climáticas, conhecido como. Daí aparece o Tratado de Versalhes, que aparece em todo tipo, por algum motivo aparece em todo treco, todo canto. Deixa eu ver. Protocolo de Kyoto. Eu vou escolher o Protocolo de Kyoto. Apesar de. Tem muita outra coisa. Tipo o Acordo de Paris, eu acho que ele também é um tratado de clima. A Carta Terra, eu acho que ela existe. Tipo, é uma coisa que você pensaria, isso existe? E existe, sim. E existe também esse acordo interamericano de mudanças. Mas qual que era? Vamos escolher o Kyoto. Né, que era o Acordo de Paris. Saca só. Vamos ler. Isso é questão interessante porque ela fala dos tratados. Daí se a gente estudar, a gente descobre o que os tratados fazem, cada coisa. Primeiro, o Tratado de Versalhes foi o acordo da paz do Tratado da Guerra Mundial, ou seja, é totalmente errado. O Kyoto é um acordo de integrantes de redução de emissões de gases, redigido e assinado por em Kyoto, consequência gases de aquecimento global. A Carta da Terra é a declaração de princípios éticos fundamentais para a construção no século 20. Sustentável, ou seja, uma carta de sustentabilidade. E o acordo interamericano não existe. É uma pena que aqui não está falando o que é exatamente o acordo de Paris. Agora tem até uma questão do protocolo de Kyoto. Mas que estranho, meu. Quarenta e um minutos, né? Louco. Já que a gente viu, vamos ver aqui. A gente lê um pouco do protocolo de Kyoto. Vamos ver se dá para acertar essa questão sobre o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto foi assinado em 1997 e entrou em vigor em 2009. Sobre ele é correto afirmar. No primeiro período do compromisso de 2008 a 2012, 37 países neutralizados e a comunidade europeia comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa para a média de 5% em relação aos níveis de 1990. Eu diria que está certo. Mas vamos lá. O protocolo tem como limite de vigência até o ano de 2030. Eles querem isso aí. A meta da redução de emissões de gases é única para todos os países. Errado. Esse protocolo estabeleceu metas de redução de desmatamento global. Talvez. Somente o Brasil não ratificou o protocolo. Errado. Então vamos ver a porcentagem bonitinha. Era a porcentagem que a gente acabou acertando. Última questão de 2019 que a gente vai fazer para terminar o vídeo. São objetivos de desenvolvimento sustentável da ODS. Desenvolvimento sustentável importante. Tem muita coisa. Tem uns 20, né? Daí tem moradia sustentável. Errado. Isso não é desenvolvimento. Vida debaixo d'água, não. Energia acessível e acessível e limpa, não. Emprego digno, crescimento econômico, vida sobre a terra, não. Alimentação orgânica e fome zero.
Na verdade, eu acho que tem um objetivo de terra. Eu tava achando que é esse aqui, ó. Erradicação de pobreza, educação de qualidade, redução de desigualdades e moradia sustentável. Vamos escolher esse aqui bonitinho. O desenvolvimento sustentável tem coisas sustentáveis, né? Energia acessível e limpa, igualdade de gênero, educação de qualidade, emprego digno e crescimento econômico. Interessante. E assim termina o vídeo. Bom, primeiro é população brasileira e depois coisas de 2019, né?